So lesson 41. Let's read. Verbs. Exercitar-se, to exercise. Correr, to run. New words. Tênis, tennis. Hockey, hockey. Handball, handball. Baseball, baseball. Luva, glove. Trampolim, trampoline. Academia, gym. Técnico ou treinador, coach. Campo, field. Capacete, helmet, esteira. Treadmill, milha, mile. Parte do jogo, match. Vencedor ou campeão, winner. Placar, score. Em volta, around. Useful phrases. Eu faço abdominais 3 vezes na semana. I do sit-up 3 times a week. Você sabe fazer flexões? Can you do push-ups? Vamos pular corda. Let's jump rope. Eu malho na academia. I work out at the gym. Grammar. Então, aqui no grammar, nós vamos abordar o present continuous. Tá? Então, present continuous é o equivalente ao gerúndio em português. Então, ele fala de uma ação que está acontecendo no momento em que se fala, uma ação em progresso. Então, a estrutura do present continuous é sujeito, né? O sujeito aqui, ó, Amanda. Então, Amanda é o mesmo que she. Então, depois do sujeito, a gente vai conjugar o verbo to be no presente, ó. Então, para she, a forma do verbo to be é is. E o verbo principal, depois do verbo to be, é o verbo principal. Ele vai ser acrescido de ing, para dar essa ideia, falando, correndo, brincando. Então, em inglês, nós vamos acrescentar ing ao verbo. Então, tem algumas regrinhas especiais. Se o verbo terminar em e, né, como é o verbo write aqui, vai tirar o e e acrescentar ing. Tá? Mas se o verbo não tiver essas regras especiais, vai para a regra geral, só acrescenta ing. Então, Amanda is writing a paper for school. Então, Amanda está escrevendo um trabalho para a escola. Why are you putting these books here? Então, por que você está colocando estes livros aqui? Então, aqui é o present continuous na forma interrogativa. Então, na forma interrogativa, a mesma regra de verbo to be. Para fazer interrogativa, o verbo to be ele vem antes do sujeito. Então, para you é are. Interrogativa, are you? Bom, esse verbo aqui, o put, ele tem uma regra especial. Por quê? Ele é um verbo de uma sílaba e CVC, ó. P, consoante, O, vogal e o T, consoante. Então, verbos de uma sílaba e CVC, então nós vamos dobrar a consoante final para depois acrescentar ing. Tá? Então, essa também é uma regrinha especial. Now, Melissa and Chris are running on the treadmill. Então, Melissa and Chris é o mesmo que o pronome they. Então, são eles. Então, a forma do verbo to be é are. Não pode esquecer do verbo to be. E esse verbo tem a mesma regra do de cima. Ele é CVC. Run, que é correr. Então, como ele é CVC, vai dobrar a consoante final e acrescentar ing. Então, vai ficar, Melissa e Chris estão correndo na esteira. He is working out at the gym. Então, foi para a regra geral, só colocou ing. Ele está malhando na academia. Suzanne is buying a cell phone for her son. Então, Suzanne está comprando um telefone celular para o filho dela. We are having breakfast now. Então, aqui, ó, o verbo to have terminou em e. Então, vai tirar o e e colocar ing. Tá? Então, para formar negativa, por exemplo, nós só vamos acrescentar o not após o verbo to be. We are not, we aren't, she is not, she isn't. E para perguntar, é só inverter. Então, com present continuous, a gente usa também advérbios de tempo, como now, right now, at the moment, tá? E sempre no fim de frase. Bom, agora vamos treinar a estrutura. Let's go. Eu estou me exercitando. Então, no present continuous, o gerúndio, I am exercising. Ok? Você não está se exercitando. Aí passa para negativa, é só colocar o not. Pergunta, você está se exercitando? Então, na pergunta, é só inverter a forma do verbo to be.
Na negativa interrogativa, continua com ing. Eles estão se exercitando. Então, fica they are exercising. Nós estamos nos exercitando. Então, for example, correr, to run. Eu corro, I run. Você corre. Você corre no parque? Eles correm no parque? Bom, agora o present continuous. Ele está correndo. He is running. Ele está correndo na aula de educação física. Ela está aprendendo a cozinhar. Ela está aprendendo a jogar xadrez. Now, new words. Exemplo, eu me exercito à tarde. I exercise in the afternoon. O treinador se exercita à tarde. Example, eu gosto de correr na esteira. I like to run on the treadmill. Eu prefiro correr na esteira. Você está correndo no campo. You are running on the field. Você está jogando no campo. Mike está indo para a academia. Mike is going to the gym. Mike está dirigindo. Exemplo, minha mãe está se exercitando na academia. My mother is exercising at the gym. Como é que eu digo minha mãe está se exercitando na academia? Minha irmã está se exercitando na academia. Quantas milhas você corre? How many miles do you run? Como é que eu pergunto quantas milhas você corre? Quantas milhas você quer correr? Você precisa usar um capacete para andar de bicicleta. You need to wear a helmet to ride a bike. Como é que eu digo? Você precisa de usar um capacete para andar de bicicleta. Você precisa usar um capacete para jogar futebol americano. Eles estão correndo em volta do campo. They are running around the field. Como é que eu digo eles estão correndo em volta do campo? Eles estão correndo em volta do parque. A que horas você gosta de se exercitar? What time do you like to exercise? Como é que eu pergunto? A que horas você gosta de se exercitar? Quando você gosta de se exercitar? Exemplo, qual é o placar? What's the score? Então, se eu digo assim, está 2-1 para o Brasil. Então, vai ficar it is 2-1 to Brazil. Tá? Então, esse 2-1 é o TO, 2-1 to Brazil. Então, qual é o placar? Está 2-3 para o Brasil. Então, vai ficar it's, aí vai falar 3 em inglês, depois vai usar o 2, vai falar 2 em inglês e depois 2 e Brasil em inglês. Qual é o placar? Está 4-2 para o Brasil. Então, como é que fica? It's 2. It's 4-2 to Brazil. Exemplo, é melhor correr no campo. It is better to run on the field. É melhor correr na esteira. Eu estou usando luvas para jogar beisebol. I am wearing gloves to play baseball. Como é que eu digo eu estou usando luvas para jogar beisebol? Eu estou usando luvas para jogar hockey. Ok, so now let's train the useful phrases. Let's go. Eu malho na academia. I work out at the gym. Ela está malhando na academia. She is working out at the gym. Ele está malhando na academia. Você consegue fazer abdominais? Você consegue fazer flexões? Você consegue pular corda? Eu me exercito na academia 3 vezes na semana. Eu me exercito na academia 4 vezes na semana.
Exemplo, é difícil fazer flexões. It's hard to do push-ups. Como é que eu digo é difícil fazer flexões? É difícil fazer abdominais. É difícil correr na esteira. Quantas milhas você corre? Now, grammar. Exemplo, nós nos exercitamos na aula de educação física. We exercise in the physical education class. Eles se exercitam na aula de educação física. Eles estão jogando tênis, então fica they are playing tennis. Como é que eu digo eles estão jogando tênis? Eles estão jogando beisebol. Eu estou colocando os boletins na escrivaninha. I am putting the report cards on the desk. Como é que eu digo eu estou colocando os boletins na escrivaninha? Eu estou colocando os cadernos na escrivaninha. Você está estudando muito? Are you studying hard? Como é que eu pergunto? Você está estudando muito? Agora, negativa. Você não está estudando muito. Ok? Afirmativa. Você está estudando muito. Anne está escrevendo um livro. Então, Anne is writing a book. Como é que eu digo Anne está escrevendo um livro? Anne está vendendo uma casa. Ok, então você vai escolher algumas frases, tá? E você vai me enviar por áudio pelo WhatsApp, para eu poder avaliar. Now let's go to lesson 42. Então, eu vou deixar aqui só uma de exemplo, ó. Você vai escrever a ação praticada com o gerúndio, ó. O que eles estão fazendo? They are running at the park. Eles estão correndo no parque. Então, você vai escrever. Eles é they. Então, a forma do verbo to be para they é are. Correndo, running. No parque, in the park. Então, a segunda ação. O que eles estão fazendo? Eles estão limpando a casa. Aí você vai escrever, né, usando o gerúndio. A terceira, elas estão conversando. A quarta, eles estão pegando o ônibus. A quinta, ele está jogando beisebol. A sexta, ela está estudando. Então, você vai escrever em inglês. Então, vamos lá. No último bloco, onde o menino está com as roupas. Ele está comprando roupas. Aí, a penúltima, ela está trabalhando. A última, eles estão comendo pizza. Então, você vai escrever usando o gerúndio. Tá ok? Usando a estrutura do gerúndio, que é sujeito, verbo to be no presente, o verbo principal da ação com ing, igual no primeiro exemplo que eu deixei, né, a amostra. Bom, questions. Do you know how to play hockey? Can you do 10 push-ups? What time do you work out? Are you a soccer player? Are you tall? Can you play basketball? Is your brother playing on the trampoline now? Does your mother want you to buy a treadmill? How much is a new baseball glove? Do you usually watch a tennis match? Are you learning how to play the piano? Então, você vai escolher 4 perguntas para responder. Pode ser aleatórias, não precisa ser na ordem, não. Aí, você vai escolher e me mandar, ok? Por áudio, pelo WhatsApp. Então, aqui, speak right now. Então, você vai fazer o quê? Frases, ok? Usando as palavras que tem aqui, tá ok? Aí, você pode fazer umas 2 ou 3 frases. Bom, então, no final. Então, aqui fala o quê? Das regras, né? Dos verbos. Então, run, como é CVC, ficou running, porque dobra a consoante final. Put, ficou putting, também dobra a consoante final, porque é CVC. Do, doing. Study, studying. E have, por terminar em E, tem que tirar o E e acrescentar ING. Bom, só uma observação com verbos com E. Se o verbo terminar com 2 Es, como se, você não vai tirar o E, só acrescentar ING, vai ficar seen. Agree, que é concordar, também termina com 2 Es. Você não vai tirar o E, porque termina com 2. Então, se o verbo terminar com 2 Es, você não vai retirar nenhum E, só vai acrescentar ING.
E outra observação, verbos terminados em Y no gerúndio, eles não vão perder o Y para ganhar ING não, tá? Porque às vezes as pessoas se confundem por causa do simple present, mas nesse caso, todo verbo que termina em Y, permanece o Y e acrescenta ING, tá? E aguardo os seus áudios pelo WhatsApp, tá ok? Aí você pode me mandar no privado, sem problemas.